pessoal, meu nome é Merê e vai começar mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje é mais um de decoração. Eu vou mostrar passo a passo painéis que eu fiz pra decorar os cenários de foto. Mas esses painéis você pode usar na decoração de festa também. Esses painéis que eu tô fazendo são mini painéis pra cenário de foto. Mas vocês podem colocar eles de tamanho maior, é só seguir o meu passo a passo e decorar a festa de vocês também. Eu vou mostrar como é que eu fiz o design deles, como é que eu cortei, como é que eu deixei o formato. E você vai aplicando com os seus painéis maiores ou menores. Uma dica bem bacana: pega painéis que não tem dobras, principalmente se você vai pintar. Aqui eu usei os papelões que eu já tinha em casa, eu não fui atrás para fazer painéis. Mas se você vai com o intuito para fazer painéis, para decorar festa, para decorar cenário de foto, procura caixa de papelão grande e sem dobras, que vai fazer bastante diferença no seu painel, principalmente se você vai pintar. Onde é que eu consigo caixas grandes? Em lojas grandes, Casas Bahia, Magazine Luiza, Queires, Avan, são lugares que tem caixa grande porque eles vendem itens grandes, então eles precisam de caixas grandes. Essas caixas vocês podem lá pedir, lá no estoque, lá no depósito, porque vai fora, então você pode pedir. Aqui no meu caso, se eu ando de carro aqui na rua, tem bastante lojas grandes, então eu acho que na frente das lojas. Outro lugar que você pode conseguir caixa grande é em mercado. Às vezes eles têm umas caixas bem grandes lá. Talvez não tão grande para fazer painéis grandes. E que tinta que eu uso? Você pode usar qualquer tinta. Não recomendo vocês usar tinta óleo. Do restante você pode usar qualquer tinta. Você pode misturar tinta? Sim, pode misturar tinta. Eu misturo tinta. Aqui eu misturo tinta guache com tinta acrílica, com tinta PVA, com tinta de tecido. Todas as tintas que eu tenho aqui em casa eu misturo para render. Aqui também eu uso pigmentos. Eu pego uma tinta guache, uma tinta acrílica e eu pego o pigmento que eu quero e misturo na tinta. Você não precisa comprar muitos pigmentos. O legal do pigmento é que você coloca pouca quantidade e ele já dá cor bem bacana. Mas se você tiver uma tinta branca, você pode usar o guache para misturar com a sua tinta branca. Então você pega guache e mistura com a tinta branca e você vai ter o tom que você quer. O ruim do guache é que você talvez tenha que colocar mais quantidade para chegar no tom que você quer. Já o pigmento você coloca gotinhas e já consegue o tom que você deseja. Aí eu vou mostrar aqui algumas ideias de painéis como nuvem, geométrico, arco romano, meia-lua, oval. Vou deixar a lista de materiais, moldes aqui na descrição do vídeo no blog com bastante foto e detalhes para vocês. Então se você gosta desse tipo de vídeo de decoração, passo a passo, se inscreva no canal, comenta o que você quer ver. Se você gostar do vídeo, dá muito like, compartilha com a galera, ativa o sininho. Bora fazer isso acontecer. Chega de blá 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 e bora lá pro vídeo. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse formato aqui. Você vai ver a largura do seu papelão. Aqui a minha largura tem 64 centímetros mais ou menos. Então eu vou achar aqui o meio e vou fazer um compasso com outro pedaço de papelão. Então eu achei o meio vai ser de uma bolinha até a outra vai ser a metade do meu papelão. A medida total do meu papelão tem 64. Eu vou dividir no meio e vou fazer de uma pontinha até a outra a bolinha. Já vou aproveitar e vou achar o meio. O meio vai ser aqui. E é onde eu vou colocar uma das minhas bolinhas. Ó, coloquei aqui uma das bolinhas. A outra bolinha eu vou segurar. E agora aqui eu vou fazer a marcação para eu cortar. E agora é só recortar. Geralmente eu gosto de pegar a caixa pronta. Ó, aqui é uma caixa pronta. E aí ela já tem essas abinhas. Eu não preciso recortar. E aí você só vai dobrar ela no meio. Dobrou no meio. E ela já tá pronta. Como ela já tem essas abinhas aqui, ó. Você vai botar ela bem reta aqui e vai colar. Aqui você tem que tomar cuidado, se seu painel for muito grande, muito alto, essa parte aqui você tem que pegar uma caixa maior. Aqui, ó, dá para colocar em 2 painéis, porque o papelão, ele acaba ultrapassando o painel. Então, eu posso colocar aqui no meio, ó, boto aqui bem no meio, bem embaixo, para ele ficar bem retinho. Aqui eu sei que ele vai ficar colado, então eu só levanto aqui a linha, coloco aqui, abaixa. Aqui também tá direitinho, coloco aqui. Abaixa, só um pinguinho, não precisa botar muita cola quente. E mesma coisa você vai fazer do outro lado. Ó, e ele fica em pé bem retinho, não fica pra trás e também não fica pra frente, ele fica bem retinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse corte aqui, meia lua. Você vai pegar um pedaço de papelão pra fazer o compasso da medida certinha do seu papelão, do seu painel, a largura. Você vai colocar ele bem na lateral, bem no comprimento dele. Vai colocar bem onde começa aqui, ó, bem no comecinho. Quase saindo, ó. Quase que saindo, ó. Sua bolinha. E a outra você vai prender bem forte aqui, pra não sair. E vai passar. E ficou assim. Agora, como é que a gente vai pintar?
Você pode pintar, ó, aqui eu usei tinta guache e tinta acrílica, eu misturei, eu fiz uma misturinha aqui, ó, com branco e com preto. E aí, pra chegar no tom, que nem sempre vocês vão ter esse tom aqui certo pra comprar, como fosse por o guache. O guache é bem difícil você achar esse tom, ou cinza, ou esse marronzinho aqui que eu tô usando. É bem difícil você de achar, então eu vou fazendo misturinhas. Pra fazer esse tom aqui, eu peguei tinta acrílica, tinta de parede mesmo. Então eu peguei tinta branca e misturei com esse pigmento aqui, ó, que é bem fácil de achar. Pra fazer esse cinza aqui, eu usei tinta acrílica também, tinta de pintar a casa, com tinta guache, porque eu não tinha o cinza, então eu tinha o branco e eu tinha o preto de tinta guache. Misturei e ficou esse tom. Eu coloquei um pouquinho de amarelo, bem pouquinho, só pra ter esse fundinho mais escuro, pra cobrir bem o papelão, mas o amarelo foi bem pouquinho. Aí eu também fiz esse lilás, eu não sei se vai dar pra ver muito bem no vídeo, tinta guache. Aqui eu peguei tinta guache mesmo, essa aqui, ó. Tinta guache eu uso essa aqui, tá? Da Abelhinhas, eu gosto bastante dessa tinta guache. Então eu já comprei um estoque e eu gosto bastante, tem até bastante aqui, ó. Você pode usar tinta de tecido, tá? Eu tenho vários tintas de tecido aqui que eu também uso pra pintar papelão, dá super certo. Então você pode usar tinta PVA, tinta acrílica, tinta guache. E esse marronzinho aqui, eu quero que ele fique bem clarinho. Então eu passei uma mão aqui de branco, tá? Mas vocês não precisam passar essa mão, porque eu queria que o marrom ficasse bem clarinho mesmo. Como o meu papelão já é escuro, eu queria neutralizar o papelão pra ficar a cor que eu queria que fosse um marrom mais clarinho. Aqui eu coloquei branco, vermelho e verde, mas só o vermelho e verde já dá o marrom. Como eu queria que rendesse a tinta, que eu usei só um tubinho desse pra fazer os dois painéis e outros, eu queria que rendesse bastante a tinta. Além de colocar o branco na tinta para render, eu coloquei um fundo branco. Mas vocês não precisam fazer essa parte, é só para vocês terem ideia do tom, como é que eu cheguei no tom. Aqui eu também coloquei um pouquinho de amarelo, bem pouquinho. Porque vocês pode ser que vê depois a cor do painel e falem, ai, não achei essa cor. É porque realmente eu misturei bastante, tá? Misturei branco, vermelho, verde, coloquei um pouquinho de amarelo e fui misturando. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse corte aqui. Bem fácil, bem simples. Primeiramente você vai escolher o tamanho que você quer. Se você quer bem grande ou bem pequenininho, as ondinhas aqui, né, as nuvens. Então você vai decidir. Aqui eu fiz bem pequenininho. Eu fiz um círculo bem pequeno. Você vai fazer vários círculos pra ficar com esse formato aqui de nuvem, tá? Aqui eu peguei uma circunferência de 10 centímetros. Então eu peguei a metade da minha circunferência, que vai ser 5. Então, de uma pontinha até a outra tem 5 centímetros, que a circunferência total vai ficar 10. Então, eu vou vir aqui onde que eu começo o meu papelão, e aqui também vai começar o meu papelão. Aí a gente vai ter que ver onde realmente começa e onde que termina aqui para começar a fazer as nuvens, os círculos. Ó. E aí, com uma pontinha você segura e a outra bolinha você vai fazer o círculo. Agora a gente vai começar a fazer. Você não precisa fazer o círculo todo, porque a gente só vai fazer essa metade, mas eu vou fazer o círculo todo aqui pra vocês terem uma ideia que vai ficar um círculo, mas vocês não precisam. Agora, um círculo feito, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai segurar aqui a caneta, onde começa o círculo, bem no meio, e vai fazer. Vai segurar aqui onde que começa, bem no meio, e vai fazer vários círculos. E aí depois você vai cortar e vai ficar aqui o resultado final. Fica bem legal também esse tipo de painel. Se você não tiver uma caixa pronta, grande, dobrar o seu papelão no meio, e aí você vai pegar um pedacinho de papelão, vai dobrar no meio e vai fazer a mesma coisa. Você vai colar aqui. Vou fazer isso aqui com vocês. Se você conseguir pegar o suporte de trás o mais próximo possível do tamanho da sua caixa, melhor, porque ele fica mais estruturado. Para fazer esse, então eu vou pegar um pedaço de papelão da largura do meu painel e vou achar o meio dele. Eu dobrei aqui no meio, que é mais fácil para mim encontrar o meio, e fiz uma marcação. Pronto, achei o meio, também já vou fazer a marcação aqui ó, em cima para eu achar o meio, para facilitar o meu trabalho. Então aqui é o meio, também vou fazer uma marcação aqui. Então a gente vai botar aqui bem no meio, e aqui a gente também vai segurar aqui bem no meio. Segura com bastante força.
E vamos girar isso aqui. Agora aqui você continua com o mesmo papelão, porque a gente já tem o meio. Agora você vai ver a largura que você vai querer do seu arco. Você quer uma largura mais fininha, mais grossa ou bem estreitinha, vai depender. Eu vou fazer aqui quase que a metade da minha metade. Então aqui é a metade, vou dobrar aqui de novo. Que vai ser a minha outra metade. Mas aqui, como eu falei, você que vai escolher. Se você vai querer sua largura mais grossa, mais larguinha. E a gente vai fazer a mesma coisa. Como a gente já tem aqui o meio, vamos segurar aqui. E vamos fazer nosso desenho. Pra curiosidade, vamos ver quanto que ficou aqui de largura. Ficou 13. Mas como eu falei, aqui é a medida do meu papelão. É só o passo a passo para você seguir e fazer do seu. E agora a gente só vai terminar aqui a reta. Aqui eu já tenho esse pedaço de papelão, então você pode fazer com régua, mas eu vou aproveitar e fazer aqui a reta, tá? Cortei. E aqui, se você conseguir tirar inteirinho igual eu fiz aqui, você vai conseguir usar 2 painéis. Um mais comprido, dependendo do tamanho do seu painel. Essa parte aqui vai ficar maior ou menor, dependendo da espessura aqui. Mas você vai ter 2 painéis, tá? Um pode complementar o outro, ficar aqui na frente, ficar mais embaixo. Você também pode deixar esse aqui mais curto, cortar um pedaço. Fica bem bacana. Eu vou reaproveitar. Ou também você já pode usar essa parte aqui de dentro e fazer o pezinho para deixar ele em pé, o suporte, que eu já vou mostrar logo para vocês. Então essa parte aqui você pode aproveitar de 2 formas, tanto para fazer o suporte para deixar ele em pé, quanto para fazer já outro painel, que também fica bem bacana. Agora a gente vai deixar ele em pé. Aqui, como o meu painel ele é pequeno, vai ser para foto, eu vou fazer uma estrutura bem simples. Mas se você for fazer painel grande para cenário de festa, eu recomendo você reforçar a sua estrutura. Aqui no meu caso eu vou colocar só um papelão em pé aqui, ó, porque esse papelão aqui ele é bem grosso. Também já deixei pronto alguns pedacinhos de papelão para me dar suporte aqui na hora de eu colocar. Aqui você pode colar o seu papelão com cola quente aqui e colar, só que eu acho que assim desperdiça muita cola quente. Então vamos colocar nossa cola quente e vou colocar só alguns pinguinhos. Deixar bem retinho aqui, ó, na parte de baixo. Aqui você também pode dobrar ele no meio, e aí tem mais sustentação, e colocar aqui. Mas eu vou deixar ele em pé assim pra eu ter mais base, pra ele ficar em pé. Aqui tem mais base. Se eu dobrar, a base dele aqui vai ficar bem curtinha, ó. E aí pode ser que ele tomba. Esse painel aqui eu vou encapar ele com cartolina um lado e o outro lado eu vou pintar. Porque como eu não vou botar apoio nele, ele vai ficar encostando em outros painéis para ficar complementando. Aqui no meu caso eu vou fazer de uma forma que eu vou usar os 2 lados para ter 2 painéis de de 2 cores diferentes. Eu vou mostrar como é que eu faço, porque aqui vai ter uma emenda e talvez você não vá usar tinta, você vai querer usar o papel mesmo para encapar. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai tirar aqui o excesso. Aqui eu vou cortar bem rente do papelão. Não vou fazer acabamento com esse painel, mas se você for fazer acabamento com esse painel, eu recomendo vocês deixar 1 a 2 centímetros de margem, para vocês poderem fazer essa dobra aqui, ó. Vocês conseguirem dobrar para dentro e você colar atrás, porque aí você vai ter um acabamento aqui e o seu painel vai ficar mais bonito. Mas aqui no meu caso eu não vou fazer isso porque eu vou querer usar o outro lado. Então eu vou cortar ele bem rente mesmo, vou deixar ele aqui bem rente e depois eu vou cortar aqui. Ele não vai ficar para acabamento, mas ele também vai ser um painel de complemento, ele não vai ser o painel principal. Se ele fosse o painel principal, eu ia fazer dessa forma, eu ia deixar uma margem aqui, e ia colar para dentro para ele ficar com o acabamento mais bonitinho, tá? Porque eu não gosto quando fica parecendo papelão. Para colar, eu recomendo 2 formas, ou cola quente ou cola bastão. Não recomendo vocês colocar cola líquida, porque vai enrugar o seu papel, o papel vai ficar enrugado e eu não acho que fica bonito, fica bem feio o acabamento final. Principalmente quando a gente tá vendo pessoalmente. Talvez na foto, no vídeo, não dê pra ver que tá enrugado, mas pessoalmente na festa, que se você for usar em festa, vai dar pra ver que tá colado e ela fica enrugada. Então eu recomendo ou cola bastão ou cola quente. Ó, a gente vai colocar até aqui onde termina a minha cartolina. E a gente não precisa colocar a cola quente em tudo, nem a cola bastão. É só nos cantinhos mesmo. E agora a gente vai virar e vai colocar.
Se o seu papelão for bem grosso, você pode passar a cola quente aqui do lado e colocar pra cima, não pra baixo, pra colar do outro lado, só pra cima, só pra ficar com o acabamento mais bonito. Agora aqui a gente vai passar cola aqui onde terminou. O ruim da cartolina, porque vai ter essa emenda, querendo ou não. Então, você tem que se atentar bem no detalhe aqui pra fazer a emenda bem direitinho. Coloquei cola aqui onde começa. Vou pegar aqui o pedaço de papel que tá faltando. Eu não vou cortar a medida, tá? Eu prefiro tirar o excesso do que ter que cortar depois. E vou terminar de passar aqui onde estava faltando. Se você for fazer com cola quente, você já pode recortar aqui o excesso, tá? Ó, pode já cortar. Como eu passei a cola, ela fica um pouco úmido, então eu vou deixar secar bem pra depois cortar e o papelão não puxar. E aí você pode cortar tanto com a tesoura quanto com o estilete. Fazer o outro lado com tinta. Eu vou pintar. Que era um cinza de um outro painel que eu pintei, e aí eu quis deixar com uma corzinha a mais, eu coloquei um roxo. Era um roxo bem forte. E aí ficou essa cor aqui que eu não sei que cor que vai ficar, porque depois que seca, ele dá uma escurecida.